Você não percebe quando começa. É sutil, quase invisível, como um vírus silencioso que se infiltra devagar, sem causar alarde. Ele se aloja no fundo da mente, camuflado de prazer inofensivo, e começa a reconfigurar seus sentidos. Você não sente dor. Não há febre. Não há alerta. Só uma mudança imperceptível na forma como você olha, como você sente, como você se conecta. Aos poucos, aquilo que antes era natural, um toque, um olhar, um afeto sincero, começa a parecer menos interessante. É como se o seu cérebro tivesse sido hackeado, como se os circuitos da sua presença estivessem sendo substituídos por comandos que não são seus. Na neurociência, isso tem nome: reprogramação dopaminérgica. O cérebro, diante de estímulos artificiais intensos e repetitivos, começa a desligar seus sensores naturais. Ele deixa de responder ao mundo real com a mesma força. Um abraço, um cheiro, um carinho, tudo isso vai ficando sem graça. A dopamina, antes liberada em doses equilibradas para recompensar experiências significativas, passa a ser jorrada como avalanche diante de uma tela. O corpo se acostuma, o cérebro se adapta, e aquilo que era para ser um complemento da vida se transforma em necessidade química, em compulsão. Dr. Donald Hilton explica que esse processo colapsa o sistema de recompensa do cérebro. Mas a verdade é que o que colapsa também é a sua sensibilidade, sua percepção, sua presença. E o impacto vai além do que os olhos veem. A pornografia não sequestra apenas o cérebro. Ela distorce o campo energético que conecta você ao que é sagrado. A sexualidade, quando se desconecta do afeto, rompe o fluxo de coerência entre mente, corpo e coração. E essa coerência, segundo Joe Dispenza, é a base do estado de plenitude, aquele estado vibracional onde você sente que está vivo de verdade. Mas quando o corpo é reduzido a objeto de consumo e o desejo vira escapatória, essa coerência se quebra. E com ela se quebra também o vínculo entre você e a sua essência. A pornografia é como um holograma sem alma. Parece real, mas não é. Tem luz, tem forma, tem movimento, mas não tem verdade. Alimenta o corpo, desnutre a alma. Você sente algo, mas o que sente é a ausência disfarçada de presença. É prazer com gosto de vazio. É intensidade que passa e deixa cansaço. É fogo que aquece, mas não ilumina. E talvez a pergunta que mais importa agora não seja: você consome pornografia? Mas sim, você sente que está no controle. Ou é apenas um espectador hipnotizado por comandos que não são seus? Porque há uma diferença brutal entre ter um desejo e ser controlado por ele. Entre sentir prazer e ser aprisionado por ele. O que está em jogo aqui não é apenas um hábito. É sua capacidade de sentir, de amar, de se conectar, de manifestar, de viver. E talvez, sem perceber, você tenha começado a perder tudo isso. Devagar, em silêncio. Mas ainda há tempo. Ainda há caminho. Ainda há você. 1. A armadilha emocional da pornografia. Um buraco vibracional disfarçado de prazer. À primeira vista, parece apenas uma busca por prazer. Uma forma de aliviar a tensão do dia, escapar por alguns minutos da ansiedade, da solidão, do peso invisível que se acumula por dentro. Mas, na verdade, o que está acontecendo ali é mais profundo e mais perigoso. A pornografia não é só um conteúdo. É um ritual inconsciente de fuga. Uma tentativa silenciosa de preencher algo que dói, mas que muitas vezes nem tem nome. Pode ser o eco de uma carência antiga, a ausência de toque verdadeiro, o medo de não ser suficiente. Pode ser a tentativa desesperada de controlar algo, o próprio corpo, as próprias emoções, o próprio vazio. A questão não é o prazer em si. O prazer é sagrado. O prazer é a expressão de vida, de presença, de afeto. O problema é o que se tenta anestesiar com ele, porque quando o prazer vira fuga, ele se torna buraco, e buracos vibracionais puxam para baixo. Não é coincidência que depois de um consumo compulsivo venha a apatia, o cansaço, o arrependimento. A frequência da pornografia é rápida, ansiosa, desritmada.
É um loop hipnótico que desacelera a alma enquanto acelera a mente. Você perde silêncio interior, perde escuta, perde o fio da intuição. E o que a alma mais deseja é conexão verdadeira, não um toque digital, mas um encontro real, não uma fantasia distorcida, mas um afeto com presença, com cheiro, com tempo. A pornografia, nesse contexto, vira só um paliativo, um anestésico que alivia momentaneamente, mas que aprofunda a dor original, a dor de estar separado de si mesmo. Então, quando você se percebe preso nesse ciclo, talvez a pergunta mais honesta não seja como parar, mas o que dentro de mim está tentando ser ouvido quando eu busco esse prazer? Porque o corpo deseja, mas a alma grita. E quando você escuta esse grito, começa o verdadeiro processo de cura. 2. Como a pornografia desprograma seu campo de manifestação, sem você perceber. A mente que deseja criar precisa de estabilidade, de imagens internas claras, coerentes, nutridas por intenção e presença. Mas quando o cérebro é condicionado à recompensa imediata, como acontece no consumo contínuo de pornografia, essa clareza começa a se fragmentar. O excesso de dopamina gerado por esses estímulos artificiais sabota a percepção do tempo, esgota os centros de motivação profunda e desativa a capacidade de imaginar com solidez. E sem imaginação estável, não há manifestação consciente, só repetição automática. O que parecia apenas uma distração íntima, torna-se uma interferência vibracional. Neville Goddard nos lembra que a imaginação é a semente da realidade. Ela cria o invisível antes que ele se torne visível. Mas nesse cenário, a imaginação já está sequestrada. Ela não é mais usada para construir futuros possíveis, mas para alimentar cenários instáveis, passageiros, desintegrados. A mente salta de uma fantasia para outra, mas nunca aterrissa em si mesma. E assim, o campo criativo se esgota. No nível mais sutil, esse padrão de dopamina em excesso interfere no campo eletromagnético do corpo. A conexão entre cérebro e coração, tão essencial para acessar o campo quântico como nos ensina Gregg Braden, se torna incoerente. O pensamento vai para um lado, a emoção para outro, e o corpo fica preso no agora distorcido do vício. Você começa a viver como se não houvesse futuro, como se tudo fosse imediato, como se o que importa fosse apenas a próxima descarga química. Mas o campo não responde à pressa, ele responde à coerência, à vibração íntegra de quem sente e pensa em harmonia. Quando essa coerência se perde, o campo devolve ausência. Ausência de direção, ausência de sentido, ausência de manifestação verdadeira. E tudo isso acontece de forma sutil, invisível, mas profundamente real. O campo ao seu redor está o tempo todo escutando quem você está se tornando internamente. E quando a pornografia ocupa esse espaço, você não apenas perde tempo, perde potência vibracional. Não é apenas uma questão de parar, é uma questão de perceber quem você se torna quando entrega sua imaginação ao que te fragmenta. Essa é a chave, porque o mundo não responde ao que você quer, mas ao que você vibra enquanto deseja. 3. O falso controle que escraviza. Por que você perde poder espiritual ao tentar controlar o desejo? Há um paradoxo silencioso escondido no desejo. Quanto mais você tenta controlá-lo à força, mais ele se fortalece nas sombras. É como tentar conter o mar com as mãos. Ele recua por um instante, mas volta com mais força. No vício em pornografia, esse movimento se torna um ciclo. O impulso surge. O esforço para reprimi-lo cresce, e quando não se sustenta mais, a queda vem com culpa, e a culpa alimenta o ciclo. É uma prisão sem grades, mas com raízes profundas. Donald Hilton explica que o comportamento aditivo não se resume à repetição de um ato. É uma distorção do circuito cerebral de valor e identidade. E quando o desejo é empurrado para o inconsciente sem ser acolhido, ele deixa de ser energia vital e passa a ser sombra. Uma sombra que age por trás do pensamento, por trás da intenção, por trás da vontade. Você acredita que está no controle, mas é apenas o corpo reagindo a impulsos não compreendidos.
A pornografia, nesse sentido, não é só um hábito, é uma linguagem simbólica, uma conversa silenciosa entre a energia sexual, que é pura, criativa, generativa, e a carência não curada que habita os espaços de dor emocional. É aí que mora a distorção, a tentativa de preencher o vazio da alma com prazer do corpo. Mas o corpo não consegue curar o que só a consciência pode tocar. Não é a ausência do desejo o que nos liberta, é a transmutação dele. A energia sexual, quando compreendida, se torna Kundalini, fogo criador, capaz de mover montanhas internas, de acender ideias, projetos, propósitos. Mas quando é reprimida, ela se torna compulsão. Quando é dissociada do afeto, vira desintegração. E quando é vivida sem presença, ela consome em vez de nutrir. A saída não está em lutar contra o impulso, mas em ressignificar sua origem. Entender que o desejo não é inimigo. O desejo é um chamado, um lembrete de que você ainda está vivo. Mas é preciso ouvir esse chamado com consciência. É preciso olhar para ele com olhos vibracionais, porque o desejo reprimido constrói prisão, mas o desejo acolhido constrói caminho. E talvez a pergunta mais sincera seja: o que dentro de mim esse impulso tenta anestesiar? Porque quando você responde a isso com verdade, começa a recuperar sua potência, não como controle, mas como presença. 4. Exercício vibracional para descondicionar o cérebro e reconectar-se com o corpo real. O corpo sabe. Mesmo quando a mente se perde em repetições, fantasias ou fugas, o corpo ainda sabe o que é real. Mas, para escutar essa sabedoria silenciosa, é preciso criar espaço. Espaço para sentir. Espaço para pausar. Espaço para reprogramar o que o vício condicionou. E esse espaço não nasce do esforço, nasce da presença. Tudo começa com um gesto simples, mas profundo. Observar o impulso sem fugir dele. Quando o desejo vier, e ele virá, sinta-o. Não reaja, apenas sinta. Perceba o calor, o incômodo, a inquietação. E em vez de buscar alívio, traga atenção plena. Sinta o desconforto como se fosse uma onda passando por você. Porque é isso que ele é, uma onda. Ele vem, alcança o pico e depois desaparece. Quando você aprende a atravessar o impulso com consciência, começa a enfraquecer o circuito do hábito. Depois, respire. Traga sua atenção para a região do coração. Inspire profundamente. Expire devagar. E repita esse ciclo por 5 minutos. Não há pressa. Não há objetivo. Apenas respiração. Essa prática, conhecida como coerência cardíaca, tem respaldo neurocientífico. Ela regula o sistema nervoso autônomo, reduz a atividade do circuito de recompensa condicionado e devolve ao corpo o ritmo da presença. Nesse estado, o desejo não desaparece, mas ele muda de forma. Ele deixa de gritar e começa a conversar. Por fim, imagine. Não a ausência da pornografia, mas a presença de um eu vibracionalmente inteiro. Visualize-se acordando com leveza, sentindo o corpo por inteiro, olhando nos olhos das pessoas com autenticidade, criando com profundidade, amando com liberdade. Sinta essa versão de você como se já estivesse vivendo nela. A imaginação reconstrutiva, como ensinava Neville Goddard, não é fuga, é criação. É através dela que você começa a plantar imagens coerentes onde antes havia apenas fantasias desintegradas. Essa prática, feita com constância, reconstrói os caminhos da dopamina. Ela ensina o cérebro a reencontrar prazer no silêncio, no toque real, na presença. Ela reabre os canais de prazer sensível, estável, sagrado. O corpo reaprende a se sentir seguro, completo, vibrante. E pouco a pouco, a necessidade de se anestesiar desaparece. Porque, quando você volta para o corpo real, o vício perde sua força. No fim, não é sobre lutar contra o velho. É sobre construir o novo com presença, com respiração, com imaginação viva. 5. Pornografia é o fogo que aquece e depois queima.
A princípio parece inofensivo. Uma chama acesa na escuridão da noite. Um pequeno alívio. Uma fagulha de prazer em meio ao tédio, à ansiedade, à solidão. Como um fósforo riscado num quarto escuro. O clarão hipnotiza, o calor conforta. Por um instante. Mas esse mesmo fogo, que aquece por segundos, começa a consumir o ar do ambiente. E sem que se perceba, o prazer vira fumaça. A mente se embriaga, o coração se esvazia e o corpo silencia. A pornografia promete liberdade, mas entrega prisão. Uma prisão feita de dopamina, expectativa e vazio. Ela oferece controle, mas nos transforma em marionetes de um desejo que nunca se sacia. O clique que alivia o agora constrói, aos poucos, a ruína da sensibilidade, da presença, da conexão. Cada nova imagem acelera a mente e apaga o sentir. Como se o corpo já não fosse mais um templo, mas apenas uma ferramenta de descarga, rápida, urgente, sem alma. Quando você entrega seu prazer ao artificial, você entrega sua vibração. Terceiriza sua força vital. O prazer que deveria nutrir começa a corroer, e nesse processo, perdemos algo sutil, mas essencial. A capacidade de nos sentirmos vivos com o simples, com o toque real, com o olhar silencioso, com a lentidão de um abraço que não precisa provar nada. O retorno ao prazer real é também o retorno ao corpo como templo vibracional. Um templo que pulsa, respira, sente. Um templo que não exige performance, mas presença. Quando você se reconecta com esse corpo, não há necessidade de fuga, porque o agora, mesmo imperfeito, é inteiro. E nesse agora inteiro, o prazer volta a ser fonte, não vício. A pornografia é um fogo, mas você não foi feito para viver de cinzas. Você foi feito para arder em presença, em verdade, em amor encarnado. E esse fogo, quando sagrado, não queima, ilumina. Conclusão: transmutar a sombra para reencontrar o eixo vibracional. A pornografia, em sua superfície, parece apenas um hábito, um comportamento, uma distração passageira. Mas, quando olhamos com profundidade, percebemos algo mais sombrio e mais revelador. Ela não é apenas um vício, é um espelho, um reflexo distorcido da nossa própria fragmentação. Uma tentativa inconsciente de preencher lacunas que não são físicas, mas vibracionais. Lacunas que gritam por reconexão com o sagrado que esquecemos sentir. O que está em jogo não é apenas o que você faz, mas no que você está se transformando ao repetir esse ciclo. Quem você se torna quando permite que sua sexualidade se desconecte do coração? Quando o prazer é vivido sem alma, o corpo se torna ausente e a mente desorganizada. O campo vibracional se quebra, e quando isso acontece, até mesmo os nossos pedidos ao universo retornam em silêncio. Gregg Braden nos lembra: o campo quântico responde à coerência, não ao desejo. Não adianta desejar mudanças enquanto se permanece emocionalmente fragmentado. A vibração não mente. O universo não escuta o que você diz, escuta o que você vibra. E se o que vibra é carência, pressa, dispersão, é isso que retorna em forma de ausência, confusão e repetição. Mas há dentro de você uma inteligência silenciosa, uma luz que sabe o caminho de volta. Assim como uma planta inclinada pelo vento procura a luz do sol, sua alma também deseja se reorientar. Ela busca instintivamente aquilo que perdeu, a coerência entre o que você sente, pensa e faz. E quando essa coerência começa a ser restaurada, o campo responde. A presença retorna. E o prazer, agora limpo e verdadeiro, volta a florescer. No fim, não se trata de parar de ver pornografia. Trata-se de começar a ver a si mesmo com verdade, de olhar para a sombra e não fugir, de reconhecer que por trás do impulso existe um chamado, um pedido por inteireza, por presença, por amor real. E é quando você honra esse chamado que o vício deixa de ser uma prisão e se transforma num portal de volta para casa.